Fala galera, voltando aqui para mais um vídeo no canal. Bem, esse vídeo eu queria fazer de uma maneira um pouquinho diferente, né? Porque como é o sétimo dia, eu queria mostrar a progressão da minha conta no sétimo dia do jogo. Mas infelizmente eu não consegui completar aquela questzinha que chegou nesse sétimo dia, que é de você ter um treino com 5 cartas de suporte e um status no modo carreira. Aí, infelizmente, como eu não consegui fazer essa quest ainda na conta, eu resolvi, como a gente tá no final da primeira semana do jogo, que seria um pouco mais interessante fazer um vídeo sobre os status e o que a gente pode estar falando sobre eles, né? Dando uma recapitulada do que eles realmente fazem. Bem, o status de Speed é meio óbvio, né? Ele aumenta só a velocidade máxima do seu personagem. E é isso, acabou. Agora, o atributo de Stamina é um atributo importante, mais para os personagens de média a longa distância. E também para alguns certos personagens de Runner. Porque o Runner, ele gasta muita stamina a mais do que os outros estilos. Se eu não me engano, é 11% a mais de gasto do que os outros estilos. E é um status que ele aumenta o seu vigor e a sua resiliência para que você possa estar chegando até o final da corrida. Então é um status que, de certa forma, tem a sua importância, independente da distância que você vai correr. Se você for mile, sprint ou coisa assim do tipo, esse status é um pouco importante. Agora passando para o Power. O Power, eu tinha uma visão um pouco errada contra o Power. Eu achava que ele funcionava de um jeito um pouco diferente do que ele realmente funciona. O Power, ele funciona da seguinte maneira. Ele vai estar aumentando o potencial da aceleração do seu personagem. Tanto que ele pode acelerar durante qualquer período da corrida. Seu personagem pode estar acelerando ou até mesmo reduzindo um pouco da velocidade. Porque se você tiver um gap entre o speed e o power muito grande para a corrida, seu personagem ele vai estar reduzindo a velocidade para estar consumindo menos estamina no decorrer da corrida. Então você ter esses dois estados é bem importante para ter essa redução de estamina no meio da corrida. No meio, no começo até pro final. E também, né, como eu deixei descrito aqui na imagem, se a corrida que você estiver correndo ela tiver um trajeto de subida, o Power ele te ajuda a manter a velocidade ou até mesmo aumentar um pouco essa velocidade para você conseguir fazer esse trecho de uma maneira um pouco mais fácil do que as outras personagens da corrida. Agora falando sobre o Guts. O Guts, ele é um status um pouco irrelevante no nosso jogo. Ele basicamente reduz o consumo de estamina durante o final da corrida e durante o último surto. O que é o último surto? O último surto é basicamente uma mecânica do jogo que faz com que o personagem tenha aquela última arrancada. Então, tem skills ativas, que são as skills amarelas que eu vou falar daqui a pouco, que elas funcionam da seguinte maneira. A partir do último surto, você vai estar aumentando sua velocidade ou a sua aceleração. Mas também tem outros tipos de skills ativas que tem a seguinte frase: a partir do meio para o final da corrida ou a partir do final da corrida, a sua velocidade é aumentada ligeiramente ou a sua aceleração é aumentada ligeiramente também. São duas coisas completamente diferentes. Por mais que elas estejam juntas, quase juntas, elas são diferentes. Se você tiver uma skill que é para funcionar no último surto, ela não vai funcionar exatamente no final da corrida, deixando isso bem claro. Porque, por exemplo, uma corrida de longa distância, o último surto para o final da corrida tem uma certa distância diferente do comum. O final da corrida ele vai começar antes do último surto em corrida de longa distância. E dependendo da corrida também de média distância, isso também pode estar ocorrendo. Agora, corridas de sprint ou de mile, o que vai vir primeiro vai ser o último surto para depois vir o final da corrida. Então é dessa maneira que vai funcionar essas skills. Referente ao Int, bem,
Eu considero ele um status bem importante no geral, já que ele aumenta a chance de ativação das suas habilidades. Mas ele também tem uma sub-prioridade, assim dizendo, que ele pode estar facilitando o trajeto em certos circuitos. Assim como o Power ele ajuda nos circuitos de corridas que tem subida, o Winch, ou Witch, como você queira falar, ele reduz o consumo de estamina e também aumenta a sua velocidade em trajetos que tem descida. E não só isso, tem outra coisa importante referente ao Winch. Dependendo da aptidão do seu personagem referente ao seu estilo, por exemplo, se o personagem ele tiver a aptidão do estilo para Rank S, o int dele vai ser 10% aumentado, a eficácia dele vai ser aumentada em 10%. O Rank A é inalterado. O Rank B, eu não tenho informação, mas provavelmente vai ser de entre 10 a 20% de redução referente ao int. O Rank C seria uma redução de 20 a 30. O Rank D eu já tenho a informação, então a redução dele chega a 40%. E o Rank G a redução passa a ser 90%. Então, quando você for treinar um personagem, você estiver upando o Winch, tenha isso em mente. Sempre utilize personagem que pelo menos a aptidão dele seja no Rank A no estilo dele. Porque se você for utilizar o personagem que a aptidão é Rank B, a sua Winch vai cair de 90 não, né? De 100% para uns 90, 80%. Só para o seu personagem ser Rank B na aptidão de Runner, por exemplo. Bem, colocando os status em uma tabela assim, de prioridades, não tem como a gente não comentar sobre o Speed, né? O Speed com certeza é o status mais importante do jogo. O segundo status mais importante, ao meu ver, seria o Power. Para qualquer tipo de personagem. Seja ele Runner, End, Late ou Pace. E também para os personagens de longa a média distância. Mas para personagens de longa a média distância, eu acho que Stamina é um status um pouco mais importante do que o Power. Porque se você não tiver Stamina muito boa nos seus personagens de média a longa distância, eles não vão conseguir chegar até o final da corrida. Quer dizer, eles até chegam, né? Querendo ou não, eles chegam até o final da corrida, mas vão acabar perdendo muita posição e acabar ficando lá pro último, pro meio das competidoras. Então, Power seria o segundo status mais importante para personagens que não seja de média a longa distância. Agora, personagens que são de longa a média distância, a Stamina eu coloco em segundo lugar. Mas Stamina também é um atributo muito importante para personagens do tipo Runner, do estilo Runner. Porque o estilo Runner, ao contrário dos outros estilos, ele gasta 11% a mais de Stamina do que os outros estilos. Então você ter um status de Stamina no seu personagem Runner vamos dizer que é uma certa prioridade você ter esse status no seu personagem. Aí você fica nessa questão. Ou você tem uma stamina decente no seu personagem runner, ou você coloca skills que aumentam a recuperação de stamina dele no decorrer da corrida. Para que você possa, assim, estar conseguindo fazer sua corrida da melhor forma possível. Referente às informações que eu trouxe aqui sobre os status, eu tirei essas informações do Game Tora, que é um site que eu considero muito confiável. Ele está aberto, assim, referente ao jogo Uma Musume, já tem anos. Ele está aberto já, sei lá, acho que desde o primeiro ano do servidor japonês, o Game Tora já estava com seus guias tudo bonitinho lá. Se você quer saber alguma coisa referente ao jogo ou referente a alguma mecânica do jogo, lá é um ótimo lugar para vocês procurar. Infelizmente é em inglês, então você teria que entender em inglês, minimamente, para fazer uma tradução decente também lá no Google Tradutor. Ou se não, você taca no chat GPT também, que ele também te ajuda a fazer as traduções. Mas lembrando, a tradução vai ser
quase no literal. Então tem coisas na tradução que vocês não vão conseguir entender por simplesmente estar traduzido de forma literal. Agora passando para alguns status que as pessoas acham recomendado para que vocês possam estar completando o URA. Bem, na minha opinião, é realmente decente esses status, você consegue chegar até o URA. Agora, ganhar o URA não é 100% de certeza que você vai ganhar o URA, já que o jogo tem muita RNG. Tanto que você pode estar ganhando URA com status bem inferiores referente a esses status recomendados. Aí, referente a esses ícones aqui de Speed, Power e tudo mais, é referente às cartas de suporte, tá? Então, se vocês forem fazer um personagem Sprint Maio, o recomendado é os três cartas de Speed, com 2 de Power, uma de Int ou 4 cartas de Speed. Mas na minha opinião, eu colocaria sim a carta de Window como prioridade ali no Sprint barra Mile, tá? Porque o meu estilo de jogo, ou a minha opinião, o Int é um status muito importante. Então, o que eu tiraria de status recomendados ali para mim colocar um Int decente? O Int acima de 300. Eu tiraria Estamina. Porque a Estamina a gente tem como estar recuperando o valor com skills de Stamina. Então você pode colocar uma, 2, 3, 4 skills de Stamina que vai ser até melhor do que ter a Stamina de 250 a 350 nesse exemplo do Sprint barra Mile. Então eu realmente tiraria Stamina para colocar um pouco mais de um Int. Menos do Long. Do Long eu já deixaria o 600 de Stamina como realmente recomendado. Aí no Long eu tentaria chegar nesses status recomendados e tentaria colocar um pouco mais de Int. Pelo menos na minha opinião, né? Na minha conta eu faria isso. Mas se vocês quiserem seguir sua linha aqui, pode seguir que realmente é um status decente para que vocês possam estar conseguindo finalizar as corridas e chegar até o URA. Bem, eu vou falar agora sobre as skills. Nós temos 3 tipos de skills. A primeira é referente a skills ativas, a segunda é skill únicas e a terceira é referente a skills passivas. Eu vou falar primeiramente sobre as skills ativas, que também tem 3 categorias. A primeira sendo as skills amarelas, são skills que possuem uma certa condição maior do que as outras skills que a gente vai ver aqui nas skills ativas. As skills amarelas, elas principalmente vão estar aumentando a sua capacidade de aumento de velocidade, aceleração, melhoria de posição e também, em alguns casos, para manter a posição. Esses são basicamente o que essas skills amarelas vão estar oferecendo para os seus personagens. Referente às skills vermelhas, elas são skills de debuffs barra efeitos negativos. Ela vai ser a sua principal aliada no PVP. Por quê? Bem, como o nome já diz, é uma skill de debuff que vai fazer com que o personagem seja afetado com uma redução de velocidade, aceleração e motivação. Eu não sei ao certo se essas habilidades pegam em um personagem ou mais. Tem que ver a descrição da habilidade certinho para ver se vai pegar em um ou mais personagens. Agora a gente vai para as skills azuis. As skills azuis têm como seu principal objetivo fazer uma recuperação de vigor no meio da corrida, no começo ou no fim, dependendo da descrição da habilidade. Então, elas são essenciais para que você tenha um vigor aumentado, uma motivação aumentada e uma resiliência aumentada. Ou palavra difícil, hein? Então, mesmo que o seu personagem esteja com aqueles atributos de estamina recomendado, é interessante vocês terem também skills de recuperação de vigor, motivação e resiliência. Porque, como vocês podem ver, existem skills de debuff no jogo. Outra coisa, se vocês notarem aqui, eu coloquei um ícone de uma habilidade com fundo roxo. Essa habilidade com fundo roxo, ela basicamente é um efeito negativo para o seu personagem. Então, assim que você pegar essa skill negativa, eu recomendo que vocês vá nas skills
e esteja comprando ela para ela ficar normal, para ela não estar te dando nenhum efeito negativo. Você não vai estar comprando a versão verde, tá? Deixando claro. Você só vai estar deixando ela no estado normal. Agora passando para próximas skills, eu vou falar primeiramente sobre as skills passivas. Como já está ali no nome, skill passiva vai estar funcionando assim que você cumprir a condição da passiva. Quais são as condições dessas passivas? Bem, este tem 3 tipos de condições. 4, na verdade, se for contar com a de Luck, 7 Luck. A primeira condição é referente a climas e temporadas, como inverno, verão, primavera e outono. Se você cumprir essas condições, você vai estar iniciando a corrida com a passiva já ativa. A segunda condição seria referente ao seu número da largada. Aí as skills vão estar lá descritas, né? Se você estiver nas posições 1 ou 8 da largada, a sua performance vai estar sendo aumentada. Isso também é referente a skill passivas que eu disse anteriormente, tá? Vai ser aumento de performance, não é aumento de velocidade, é aumento de aceleração. Vai ser aumento de performance. Este tem a terceira opção de skill passivas também. A terceira opção seria referente a seus estilos. Se o seu estilo for runner e a condição da passiva ser ativa com o personagem runner, o seu personagem vai ter uma chance melhorada de estar pegando uma boa posição na corrida. E a quarta e última condição de skill passivas é referente ao Lucky 7. Bem, eu não sei dizer exatamente qual é a condição para você estar ativando. Se eu não me engano, tem uma que é referente ao 767 metros, 777 metros, o seu personagem vai estar tendo uma performance melhorada. Se eu me lembro bem, tem uma skill de 7 Lucky que é assim. Agora passando para nossas queridas skills únicas, que são as skills assinaturas de cada personagem, 3 estrelas. Lembrando que é personagem 3 estrelas. Essas skills únicas você consegue passar elas para outros personagens no sistema de legado do jogo. É aquele sistema lá que quando você começa o modo carreira, pede para você selecionar 2 personagens, e esses 2 personagens vão estar te dando atributos e também outras skills. Esse sistema aqui de passar a habilidade de assinatura para um outro personagem, essa habilidade de assinatura é só do personagem 3 estrelas. Ah, meu personagem 1 e 2 estrelas, ele não consegue passar skill únicas? Não, ele não vai conseguir passar a skill única deles pra frente. Apenas se você colocar ele na terceira estrela que ele vai começar a ter uma skill única que vai poder estar passando para outros personagens. A partir da terceira estrela do seu personagem, 1 ou 2 estrelas, eles passam a dar um upgrade na sua skill única. Então, em vez de ser um atributo, por exemplo, sua velocidade é aumentada ligeiramente no final da corrida. Se você upgradar ela, a sua garota cavalo para 3 estrelas, vai ser a sua velocidade é aumentada moderadamente no final da corrida. Vai ser basicamente isso, vai passar de uma condição ligeiramente aumentada para uma condição moderadamente aumentada. Bem, agora para todos que chegaram até aqui no finalzinho do vídeo, eu vou deixar um bônus, que é referente ao evento da acupuntura. Já ocorreu de acontecer esse evento em um dos meus vídeos. E no vídeo que ocorreu esse evento, eu peguei a penúltima opção sem querer. A penúltima opção ali, como vocês podem ver na tabela, que é o I hope this charm will grow. Ela tem 90% de chance de dar sucesso e 10% de falhar. Se eu passar como eu passei no vídeo, eu ganho 20 de energia, eu aumento o humor da personagem e eu ganho status de charme. Tem 3 tipos de status também, referente a esses status de condição boas. Que é o aprendiz rápido,
o Charme, e tem uma outra que eu não vou lembrar. O Aprendiz Rápido, basicamente, a sua chance de falhar nos testes lá, quando você vai fazer um tipo de corrida, você não. Um tipo de corrida não, desculpa. Quando você for fazer um tipo de treinamento e não tem energia suficiente, a condição de falha ela vai ser reduzida. Agora, o Charme, ele basicamente vai fazer com que sua barrinha de friend, né, a sua barrinha de amizade, com os personagens de Training Card, aumente em mais 3. Então ele aumenta a velocidade com que você consegue fazer o personagem ficar com aquela barrinha roxa. E tem as outras opções também aqui da acupuntura, né? Da acupuntura. Bem, é um evento que eu não gosto muito de arriscar, né? Porque a chance de você falhar é muito alta. Mas a primeira opção, ela é muito boa. Apesar de ser só 20% de chance de você passar. A primeira opção você ganha simplesmente 20 de atributo em todos os status. É basicamente 100 pontos a mais. Você literalmente está fazendo 100 pontos com um evento. Você não está gastando nem energia. Mas também, né? Como nada nesse mundo é tão bom, você tem 80% de chance de falhar. E se você falhar, você perde 20 energia, você perde um humor do personagem, você perde 15 em todos os status e ganha o efeito negativo de Staying Up Night, que é um status que a personagem não vai conseguir fazer um descanso decente à noite. Ela vai ficar perdendo energia. E também tem outra coisa aqui nessa tabelinha. Essa tabelinha aqui embaixo, que tá o mouse, é referente a corridas seguidas. Aqui, eu esqueci de colocar o... Você pode ser punido. Eu esqueci de colocar o pode aqui. E também ocorreu no meu vídeo, né? Que foi por isso mesmo que eu tive uma certa curiosidade de ir atrás para saber o que ocorreria se eu não tivesse energia para fazer corrida. E basicamente o que pode ocorrer é a seguinte coisa. Se você está fazendo corrida seguida sem ter energia, a partir da primeira corrida você tem 20% de chance de perder o humor, a partir da segunda é 33% e a terceira é 95%. A quarta é 100% de chance de você perder o humor. E pode ser um humor, tipo, uma perda drástica. Então você pode, em vez de perder um humor, você perde logo tudo. Com energia, você tem que ter pelo menos um ou mais de energia. Essas chances vai ser zerada até a terceira corrida seguida. A partir da terceira corrida, você tem 60% de chance de estar perdendo o humor da personagem. E a partir da quarta corrida, 100%. E além disso, em ambas as questões ali de fazer corrida seguida sem ou com energia, na quarta corrida você pode estar perdendo status aleatórios. E essa perda de status é menos 10 em 3 status aleatórios. Então você perde 30 pontos. Então realmente não vale a pena vocês fazerem corridas seguidas. Mas tem um adendo também. Caso você façam 2 corridas seguidas e a sua terceira corrida seguida seria referente a um evento, história obrigatória, você não toma nenhum tipo de punição. Porque você não vai ter como descansar. Então o jogo entende que você não tem como não fazer aquela corrida, então ele não vai te dar nenhum status negativo. Você não vai ser punido. Bem, o vídeo vai estar acabando agora. Quem chegou até aqui, e se esse vídeo te ajudou, eu peço que você marque um joinha, se inscreva no canal. E eu fico por aqui. Até mais.